Olá, caríssimos! Vamos seguindo aí com a nossa disciplina de tecnologia de processos do nosso curso de técnico em mecânica ou técnico em mecatrônica, tá bom? Então, na aula de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre o processo de dobramento e, juntamente com ele, o processo aí de estampagem, certo? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse processo, sobre as operações que podem ser realizadas e conhecer um pouco mais sobre outros processos ligados ao dobramento, como a calandragem. Ok? Vamos então para a nossa aula? Vamos procurar então entender o que é o processo de estampagem. O processo de estampagem, nessa definição aqui, ele é o processo de fabricação de peças por corte ou deformação de chapas em operação de prensagem a frio, ok? O que isso significa? Significa que através da força de prensa nós estaremos realizando o corte ou a deformação das chapas, ok? Então, é normalmente feito com chapas, tá? Na verdade, é somente feito com chapas. E nesse processo, então, você procura dar forma a essa chapa, cortando-a ou deformando-a, ok? É essa a ideia do processo de estampagem. Vamos conhecer um pouco mais aí sobre as operações, como que elas podem ser realizadas. Então, quais são as operações do processo de estampagem? São três operações básicas: o corte, e o corte ele pode ser separado em furação ou corte o corte do material, ok? Nós temos o dobramento, onde o dobramento aí é realizado na chapa, certo? E nós temos finalmente o repuxo. O repuxo é dar a forma ao material, é dar a forma, uma forma de caneca no material, onde você consegue dar uma forma tubular. Okay? Então você faz uma deformação plástica no material, onde você consegue alcançar aí essa forma tubular, essa forma de caneca no material, certo? E vamos agora ver aqui algumas peças que podem ser realizadas por esse processo. Nós temos aqui, ó, um primeiro blank que ele foi recortado, então você tem aqui os diversos cortes que foram realizados, cortes e furações no blank, e depois ele é dobrado, tá? Esse é um dos tipos de peças que podem ser fabricadas através desse processo, tá bom? Ok, a operação de corte dentro do processo de estampagem. Então entende-se corte como o desmembramento de um material em partes por intermédio de um punção. Ou seja, é através do punção na estampagem que realiza-se o corte do material. Assim costuma-se dizer que o corte e puncionamento são as mesmas palavras quando são utilizadas dentro do processo de estampagem. Isso quer dizer que nós podemos utilizar tanto a palavra corte como puncionamento para esse fato de retirar o material, ok? Então esse puncionamento, esse corte aí, ele pode ser no formato de furos, ok? Retirando o material no interior da chapa, como pode ser o corte realizado na parte exterior da chapa. Isso daí seria um corte direto ao material, tá bom? Então, para entender um pouco melhor o processo de corte, a gente precisa entender quais são as forças que atuam, como que é realizado esse processo na chapa aí. Então você tem que a força de corte ela é distribuída por todo o perímetro da área cortada, ok? Nós temos aqui à sua direita um punção redondo, ok? De, de formato circular, e à sua esquerda você vai ter então também a furação de mesmo formato, de formato circular. Isso daí não é necessário, tá bom? Os cortes realizados por puncionamento, eles podem ser realizados em diversos formatos, tá? E por ser exatamente em diversos formatos é que torna esse processo tão útil, tá bom? Então você consegue fazer uma furação quadrada numa chapa, um funcionamento, retirar o material com determinada forma que é mais preciso daquilo que você precisa, entendeu? Então nesse caso aqui nós temos aqui
que esse corte, então, essa força de corte, ela é distribuída por todo o perímetro do formato que você está utilizando, certo? Mas para calcular essa força de corte, para chegar a um acordo dessa força, você não calcula simplesmente o perímetro, você precisa também considerar a espessura da chapa. São os dois pontos aí de maior relevância. O perímetro do corte que está sendo realizado e a espessura da chapa. Essas duas grandezas, então, formam essa área de secção do corte, que através dela nós podemos calcular, utilizando-se dela, você pode calcular qual que é a força de corte utilizada, ok? Essa força de corte, então, ela vai ser dada a partir de uma constante que é retirado do material. Então, dependendo do material, da energia que esse material suporta para ser rompido, você consegue calcular qual que é a força de corte necessária para poder estar realizando esse puncionamento nesta peça, ok? E isso vai depender, lógico, do formato, ou seja, dessa secção de corte, ou do formato junto com a espessura da peça, tá bom? No formato, por exemplo, cilíndrico, você teria aí que o perímetro ele é calculado pelo diâmetro multiplicado por π. Então, se você tem uma furação que você está realizando de 10 milímetros, você multiplica 10 por π, ok? Uma furação de diâmetro 10 milímetros, você multiplica 10 por π, isso vai dar 31,4, essa vai ser o perímetro da sua área, ok? O perímetro do seu corte. Você multiplica pela espessura da chapa. Se você está trabalhando com uma chapa de 1 milímetro, mantém-se o 31,4. Se você está trabalhando com uma chapa de 2 milímetros, você vai multiplicando conforme a espessura da chapa. Aí você tem a secção total a ser cortada. Se você está trabalhando com uma forma quadrada, você precisa simplesmente fazer 4 vezes o seu lado, ok? Uma forma retangular, são 2 vezes um lado, somando com 2 vezes o outro lado, e assim por diante. Você precisa calcular então o perímetro total da forma que você está realizando, tá? Com esse perímetro você vai multiplicar pela espessura para ter esta área de secção do corte, certo? Seguindo aqui então, nós temos como que é realizado esse corte, ok? Então está mostrando ali o punção, a chapa a ser cortada e a matriz, que é a parte inferior da ferramenta, certo? Punção a parte superior, matriz a parte inferior, certo? Você tem então ali a espessura da chapa, o diâmetro da ferramenta para poder estar realizando esse corte, certo? Uma das coisas que deve ser pensada, que deve ser levada em consideração, é a estratégia para estar realizando o corte. Quando você está montando, pensando na sua matriz, quando você está pensando na sua ferramenta para realizar a estampagem, você precisa pensar de forma estratégica a fazer o melhor aproveitamento possível da chapa, ok? Para extrair a maior quantidade possível de peças. E isso deve ser levado em consideração. Quando você leva em consideração aqui, ó, o layout A em relação ao layout B, você vai ver que o layout B tem muito mais aproveitamento da chapa, enquanto no layout A é feito um menor aproveitamento. Tudo isso precisa ser levado em consideração ao ser produzido a ferramenta de corte, ok? O punção junto com a matriz. Aqui nós vemos uma chapa que já foi cortada, que ela está passando aí por um processo de dobramento. E aqui nós conseguimos verificar qual que nós conseguimos verificar a ferramenta utilizada no processo de estampagem. Aqui você tem a parte superior da ferramenta e a parte inferior. A parte superior é chamada de punção, certo? É comum chamar toda a parte superior de punção e toda a parte inferior de matriz, apesar que matriz será simplesmente aquela chapa a qual vai dar forma ao corte, ok? Enquanto que punção também é somente a parte aonde será utilizada ali, aonde é realizado o corte, a parte que vai entrar na matriz, tá? Então,
Nessa ferramenta aqui nós não vamos entrar a fundo agora, é simplesmente para a gente verificar como que é realizado esse processo aí de corte, tá? Vamos entrar um pouquinho mais a fundo mais à frente, quando estivermos estudando a ferramenta, tá? Seguindo aqui então, nós temos o processo que ele é chamado aí de processo de corte de furo progressivo. E do que se trata o corte de furo progressivo? Ele se trata exatamente de você realizar um primeiro puncionamento na chapa para utilizar ele como padrão para fixar a peça, assim realizando o segundo puncionamento. Aqui você vê então a matriz descendo, fazendo o primeiro puncionamento, e em seguida você vai ver a matriz descendo, fazendo o primeiro puncionamento no segundo ponto da chapa, e aonde estava o primeiro puncionamento, é feito o segundo puncionamento. Nisso daqui, por exemplo, você tem essa fabricação dessa arruela, ok? Aonde o primeiro puncionamento é o furo central da arruela e o segundo puncionamento faz o recorte dessa arruela, certo? Mas ele utiliza como posição esse primeiro puncionamento, tá bom? Nós conseguimos ver, por exemplo, nessa matriz aqui, esse processo mais a fundo. Por quê? Porque nós vemos aqui nela, vou mostrar aqui com a caneta para vocês, diversas paradas que você faz aqui da chapa antes de chegar ao processo final, onde se faz o corte final do material, né? Que esse seria o corte final aqui. Então você vai fazendo diversos pequenos funcionamentos na chapa até chegar então ao corte final do material, tá bom? Isso daqui você pode ver tanto no punção quanto na matriz, certo? E seguindo aqui, nós conseguimos verificar isso acontecendo neste vídeo aqui, onde nesse vídeo é realizado um corte já com a furação para poder já estar dimensionando o próximo processo, ok? Então é através desse corte aí que se dimensiona o próximo processo. Olha como o corte é realizado aqui, facilmente com a prensa. Vamos agora conhecer como que é o processo de dobramento na estampagem. O dobramento, então, é o processo no qual se deve realizar a dobra, ou seja, se realizar uma curva na chapa, certo? Essa curva sempre terá um raio, um elemento aí, um raio para poder estar realizando essa curva. É importante levar isso em consideração para poder fabricar então a ferramenta conforme a necessidade. Esse raio ele deve ser calculado baseado então na espessura da chapa. Então você tem aí na chapa que considerar uma linha neutra, ou seja, uma linha central da chapa ali, para baseado nela você conseguir calcular qual que vai ser o seu raio mínimo, certo? E qual que será através do seu ângulo de dobramento. Então você considera qual que é o ângulo de dobramento, a linha neutra para poder, considerando a espessura do material, e assim conceber qual que é o raio mínimo que você consegue realizar o dobramento da sua peça, tá? Então ali você tem da mesma forma o punção e a matriz e o elemento a ser dobrado, tá? Então aqui segue o mesmo padrão, né? Considerando aí quais são os deslocamentos para realizar esta dobra, tá? Então você tem ali a linha neutra, que ela determina então, que é um determinante ali para poder realizar a dobra, tá? Então o material ele deve ser calculado baseado então pela linha neutra, certo? Se você pega a borda, se você pega a chapa
pela sua parte interna da dobra, ela vai ter uma medida menor, pela sua parte externa, ela vai ter uma medida maior. Então, pela linha neutra, você consegue calcular exatamente a quantidade de material que será utilizado na dobra, tá certo? Então, deve-se calcular o perímetro ali pela linha neutra. E o raio de dobramento, então, ele vai ser calculado esse raio mínimo aí, baseado no ângulo e concebido pela espessura da chapa aí, onde você deve ter a posição então desse raio em relação ao lado interno da dobra, ok? Até 2 milímetros você vai considerar metade da espessura, de 2 a 4 milímetros 3/7 da espessura, e acima de 4 milímetros 1/3 dessa espessura, tá certo? Esse então é a posição em relação ao lado interno. Aqui nós vamos agora entender como se dá a estampagem por embutimento. Embutimento, então, é a operação que tem a finalidade de obter formas de recipientes, assim como canecas ou tubos. Então você dá uma forma de recipiente à sua peça, ou seja, você fecha a sua peça em todas as suas laterais, tá? Então aqui nós temos uma peça sendo realizada aqui no processo de embutimento, onde nós vemos a matriz e o punção, certo? Então aqui nessa animação nós conseguimos ver como que é realizado esse processo, tá bom? No embutimento então, o punção força o material para dentro da matriz, fazendo então ele tomar a forma externamente da matriz e internamente a do punção, ok? No processo de estiramento, que é um tipo de embutimento, existe um prensamento da chapa. Então a chapa ela não se desloca, a chapa ela é fixada, tá bom? Ele tem esse drawbed aí e através disso é realizada então a fixação dessa chapa para ela poder conformar conforme a punção, tá bom? E se você tem o deslizamento da chapa, você tem então a chamada estampagem profunda, tá bom? No estiramento então não ocorre esse deslizamento, mas na estampagem profunda você tem esse deslizamento. É necessário você considerar o seguinte, que para realizar essa estampagem profunda é realizado um primeiro esforço então na peça para ela começar a conformar, mantendo uma certa pressão ali no material, segurando um pouco o material. A partir do momento que a peça começa a se conformar, que a chapa começa a tomar forma, então é controlado esse deslizamento. A partir daí a peça desliza para o interior da matriz, certo? Então esse deslizamento aí, ele precisa ser controlado, tá bom? É preciso regular esse escoamento para controlar essa deformação, tá? E por isso a carga também deve ser controlada, tanto a carga de fixação da chapa quanto a carga de puncionamento, tá? Aqui nesse vídeo a gente consegue verificar como que é realizado esse processo de estampagem, de embutimento, tá? É colocado então a chapa de material e a chapa de material então é deslizada para dentro da matriz, seguindo o punção. Aqui nós conseguimos ver, por exemplo, como que é feito o estiramento no fundo, ou seja, começa uma primeira deformação onde a chapa é segurada e depois a chapa começa a deslizar, criando aí essa alta pressão no final ali do raio da matriz, né? Podendo causar essas rupturas, e tudo isso precisa então ser bem calculado para que não cause a ruptura. E isso vai dar então um encruamento final ali, vai criar essas rugas ali
na flange do material, tá bom? O material que vai ficar então para fora ali da chapa vai criar essas rugas. Então você precisa controlar bem para que essas rugas elas não invadam o seu material, o seu produto final, tá certo? Agora vamos conhecer um pouco sobre as ferramentas que são utilizadas aí no processo de estampagem, tá bom? Como a gente já viu aqui previamente, a parte superior nós chamamos de punção, a parte inferior de matriz. E como que a gente pode classificar essas ferramentas? Elas são classificadas de três formas básicas. São classificadas através da sua função, ou seja, a função de cortar ou furar. Lembrando que o furo faz parte do corte, mas essa função também é trazida aqui. A função de dobrar ou a função de repuxar, ou seja, de fazer embutimento, tá bom? Então ela pode ser classificada por essa função, pode ser classificada pelos recursos técnicos, se ela tem um guia para a chapa, se ela tem um guia para o punção, ou se ela tem uma faca de avanço que controla então a dimensão entre uma peça e outra, tá bom? E finalmente você tem aqui também a classificação pela produção, se ela é uma ferramenta de pequena produção, de média ou de grande produção, se ela consegue produzir em larga escala, tá? Aqui nós temos como que é montada essa ferramenta. Então aqui nós temos todas as peças da ferramenta que formam ela. Essas peças que realizam o corte, elas devem ser feitas de material de maior dureza, de maior tenacidade, como aços, ferramentas aí, tá bom? Mas todas as peças aí que formam a ferramenta são peças aí muito resistentes, tá? E ali nós temos a chapa da onde é retirado o produto. Por exemplo, nesse vídeo aí a gente consegue verificar como que é fabricado esse perfil aí de material, como que ele é cortado. Seguindo aqui nós temos, por exemplo, esse tipo de ferramenta aqui, onde você tem a espiga, que é a parte que liga a parte superior da peça, a espiga, que é essa parte superior aqui, ela é a parte que vai ligar diretamente com a prensa, tá? A parte que vai fazer movimento na prensa é ligado nessa espiga. É através dessa espiga que o punção será tanto levado para baixo, para poder realizar o corte, quanto será puxado novamente para cima, tá bom? Então depois você tem aqui a placa superior. Essa placa superior, então, é o que mantém, é a principal estrutura aí do punção, tá? E em seguida você vai ter aqui a placa de choque. A placa de choque, ela faz então ele tem esse sentido de fazer esse amortecimento. Ele faz um amortecimento ali entre os esforços que são realizados tanto de corte quanto os esforços que vêm ali da prensa, tá bom? E faz esse amortecimento entre as peças do punção, tá? Aqui você vai ter então diversos parafusos, que são parafusos para fixação. Isso daqui não é tão importante, né? Você vai ter a placa porta-punção, que é a placa então onde serão fixados os punções propriamente. Os punções então que realizam o corte, nós temos aqui, ó, punção cortador e punção furador. São os dois punções aqui que vão realizar os cortes nessa placa aqui, nesse tipo de ferramenta, tá bom? Então esses punções aqui estão fixados diretamente aqui na placa e são eles que vão realizar o corte no material, tá? Eles devem ser fabricados então de material de maior dureza para conseguirem realizar esse corte. A parte inferior, chamada de matriz, então, ela vai ter tanto o controle da chapa, você vai ter aqui, ó, a guia ligada na parte inferior, ok? A tira de material aqui passando pela parte inferior e a placa guia que vai fazer então esse segmento aí da chapa. Quanto você tem a matriz propriamente, que é a parte que
que dá o formato ao material, que é por onde vai entrar o punção, tá bom? Você tem aqui os suportes para poder ir saindo a rebarba do material e os pinos guias para poder guiar aí a fixação, a montagem aí da matriz, tá bom? Então tudo isso aí é o que forma a ferramenta, certo? Isso daí é bem passado aqui, eu vou até linkar aqui um vídeo do professor Fernando, onde ele também demonstra aqui esse passo a passo desse material, dessa ferramenta aqui. Seguindo então, nós precisamos também relembrar aqui as prensas, que são o que fazem o processo de estampagem. Nós vimos na última aula aí sobre forjamento, onde mostrou as prensas. Só para vocês terem ideia, aqui nós temos o funcionamento da prensa excêntrica, onde você tem aqui um virabrequim que faz o processo de giro, e a biela. Essas duas peças que fazem então a mudança aqui do movimento circular em movimento retilíneo, tá bom? E na sua direita você vai ver aí a prensa por fluido, ou que utiliza então um cilindro. Através do cilindro, então, você tem o funcionamento do acionamento aí vertical da prensa, ok? Então o cilindro entra a pressão do fluido, que pode ser tanto fluido pneumático quanto hidráulico, para poder fazer o acionamento aí dessa prensa, certo? Então, lembrando que a prensa excêntrica, ela trabalha tanto com força quanto com velocidade, né, para poder gerar aí os esforços de corte, e na prensa cilíndrica ela vai utilizar simplesmente o esforço do fluido, entendeu? A pressão do fluido para poder gerar a força. Aqui nós vemos várias prensas instaladas, só para vocês terem ideia da dimensão, são prensas excêntricas essas que estão instaladas. Agora, para podermos abrir aqui, para podermos ter um pouquinho de noção de como o processo de estampagem é importante, nós vamos conhecer aqui o que é fabricado no processo de estampagem. O processo de estampagem ele é muito utilizado na indústria automotiva. Nós vemos aqui a matriz de fabricação aqui de peças automotivas. Toda a estrutura do carro, desde do chassi até todas as chapas que conformam o carro, que formam o veículo, eles são todos fabricados pelo processo de estampagem. É basicamente processo de estampagem e processo de soldagem que formam toda a estrutura do veículo, tá bom? Nós temos aqui duas matrizes, né? Na verdade a matriz e o punção que conformam a chapa através do processo aí de embutimento. Olha aqui, ó, parte superior e a parte inferior que formam essa parte aí do veículo. Ok? Nós temos aqui outras conformações de chapas do veículo, certo? E nós temos aqui diversas peças que são todas conformadas, que são todas retiradas através do processo de estampagem, são todas produzidas através do processo de estampagem, tá certo? Aqui nós temos um chassi do veículo aqui, que ele é todo produzido através do processo de estampagem, certo? São diversas chapas ali que vão formar esse chassi, ok? E esse processo de estampagem, então, ele deu aí esse grande passo. Ele hoje tem essas diversas tecnologias, principalmente devido à indústria automotiva, que utiliza muito desse processo, né? São vários testes que são realizados aí com as chapas, com o material a ser utilizado, e nós temos aí também todo o estudo que é realizado. O estudo do processo, o estudo de testes das peças estampadas, para ver a quantidade de esforços que elas suportam, né? Até o dimensionamento das ferramentas que serão produzidas
para poder dar forma a essas chapas, ok? Aqui nós temos alguns dos testes que são realizados para poder ser estudado aí as chapas, se elas vão suportar aí a todo o processo que é realizado pela estampagem. Então você tem aí o ensaio de Eriksen e Olsen e o ensaio de Swift. São dois ensaios básicos aí que são realizados em chapas para poder é, verificar até onde essa chapa suporta a deformação aí por estampagem. Aqui mais uma vez o ensaio de Eriksen, ok? Onde você utiliza aí, ó, praticamente o processo de estiramento para poder fazer a análise da chapa, certo? Depois você vai verificar qual que foi a deformação do material a partir da força aplicada. Vamos conhecer agora o processo de calandragem, ok? O processo de calandragem é o processo de curvamento de chapas, ou seja, você procura obter uma forma raiada, ou seja, uma forma circular através de uma chapa. Então você consegue formar aí, por exemplo, tubos com chapas, ok? Então, para isso é utilizado então rolos para fazer com que se curvem essas chapas. A calandra ela pode ser formada por 3 ou 4 rolos, tá bom? E nesse processo aí de rolos, você vai ter então 2 ou 3 rolos fixos e um terceiro rolo aí, ou quarto, né, que ele será o rolo móvel, que será o rolo que vai dar o esforço à chapa, tá certo? Então, nesse processo é realizado através desse esforço. Esse rolo, então, ele é preparado para realizar esse esforço aí na chapa, fazendo com que aconteça esse curvamento, tá bom? É possível ainda realizar aí curvamento cônico da chapa, certo? Mas isso são processos especiais, tá bom? Então, nesse aí, o que é importante é que pode ser realizado em chapas e perfis, ok? As calandras podem ter de 3 ou 4 rolos, tá? É preciso ter certas condições de atrito na chapa. Se a chapa for muito lisa ou tiver algum lubrificante nela, esse lubrificante precisa ser removido, certo? E a geometria da chapa ela precisa ser muito bem calculada. A geometria que você quer obter, ou a medida final da conformação que você quer obter da chapa, certo? Aqui nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre como se dá o processo de fabricação de tubos através do processo helicoidal, tá? Do curvamento helicoidal de chapa. Você pode obter tubos através do curvamento de chapa, simplesmente fechando uma chapa na outra, mas você pode, em vez disso, fazer o curvamento helicoidal, ou seja, as chapas continuam se curvando, fazendo então uma hélice e fazendo com que seu tubo seja mais comprido, tá? Aqui nós vemos como que esse processo se dá, como que é uma máquina que realiza isso, ok? E aqui nós vemos como que é a fábrica que realiza esse processo, tá? Então você tem a bobina de metal ali, essa bobina de metal então ela é desenrolada para depois ir formando o tubo, certo? Esse tubo então ele é soldado, tá? Através de uma solda interna e externa, é feita a inspeção, ok? E depois realizado o corte conforme o necessário, tá? É feito todos os testes para verificar se o tubo está com qualidade e segue-se o processo. Uma das coisas que devemos levar em consideração, aqui nesse vídeo a gente consegue ver como que é realizado esse processo, tá? Você tem aí uma chapa que não é de largura muito, não tem uma largura muito grande e ela consegue fazer esse tubo que é muito maior.
ok? Ao final, então, é cortado. Ok? Ali você consegue ver logo no comecinho a soldagem sendo realizada, tá? Soldagem é realizada tanto interno quanto externamente. Normalmente é uma soldagem por resistência, tá? Qual que é a aplicação disso daí? Principalmente em usos industriais. Você utiliza esses tubos aí em oleodutos, gasodutos, adutoras, irrigação, ok? Existem várias formas. O tubo é muito utilizado principalmente em indústrias petrolíferas, ok? E é um processo muito interessante aí que pode ser realizado. Chegamos aqui ao final da nossa sexta aula sobre tecnologias de processo. Vou deixar aqui para vocês os vídeos, então, sobre o processo aí de estampagem e um vídeo também sobre o processo de fabricação de tubos com costura. Tá bom? Fica certo que para a nossa próxima aula nós iniciaremos sobre soldagem, tá? Soldagem é um tema muito extenso e inclusive isso vai render aí um trabalhinho, tá certo? Fique então aí para a próxima aula e fiquem nessa e até mais.